Olá, pessoas e outros seres. Como vocês estão? Eu sou Guilherme de Filipe e este é o Diverso Universo de Filipe. E hoje eu estou todo arco-íris, todo Disney, para a gente falar sobre Disney e sobre a comunidade LGBT e demais. Que é um negócio complicado, né? Essas duas coisas juntas. Bom, eu tava pensando em fazer esse vídeo já há um tempinho, porque eu estou pretendendo trazer aqui no canal um assunto, na verdade uma pessoa, falar sobre uma pessoa que já não está mais neste plano físico entre nós, mas que trabalhou na Disney, que foi muito importante para a história da Disney. Que eu não sei se eu vou falar ainda, porque nos próximos vídeos eu trarei mais sobre a história dele e sobre os clássicos da Disney que ele ajudou a criar. Bom, mas eu acho que eu tinha que trazer isso primeiro até para contextualizar, né? Então, vamos lá. Acho que a gente já sabe, né, já tem em mente que ultimamente as pautas LGBTs estão sendo mais trazidas, mais faladas, mais exploradas, e a diversidade está sendo não apenas mais visível, né, a diversidade, como também mais exigida, vamos assim dizer, né? Nós estamos exigindo a nossa igualdade, os nossos direitos, a nossa liberdade. E por isso as empresas elas passam a ser cada vez mais cobradas, não apenas para empregar pessoas LGBT. Diversidade não todo, mas eu vou aqui dar uma focadinha, tá, por enquanto, na diversidade LGBT. As empresas estão sendo cobradas para empregar pessoas, né, para não ter este preconceito dentro do seu corpo de trabalho, mas também para apoiar e para expressar esse apoio e essa aliança, vamos assim dizer, publicamente de acordo com o seu ramo de trabalho, certo? E a Disney é uma das empresas mais cobradas por isso. Por quê? Primeiro porque ela é uma das maiores empresas do mundo. E eu estou falando da Disney como empresa porque é isso que ela é, tá? Eu amo Disney, acho que isso tem ficado bem claro recentemente, tanto no meu Instagram quanto aqui, até na outra lá, no TikTok, que eu quase não entro muito, mas eu quase não uso muito, mas eu sempre trago coisas sobre a Disney, eu sempre posto coisas sobre a Disney. Aqui eu tenho falado da Disney praticamente desde o começo do canal. Eu amo muito os filmes da Disney, eu amo muito esse universo Disney, a atmosfera Disney, eu amo muito isso. Mas, enquanto fã, eu não posso ser cego, eu não posso ignorar que a Disney é uma empresa. E as empresas, elas buscam lucro, elas buscam dinheiro. E a Disney não é perfeita. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, especialmente nos dias de hoje. Porque sempre existiu o fanatismo e as ideias radicais. Especialmente, antigamente, em questões religiosas e políticas. Mas hoje em dia, esse fanatismo e essas ideias radicais, esse amor radical, essa fidelidade radical e extrema, ela tem extrapolado essas duas áreas. Hoje a gente vê isso em tudo, com a expansão do universo geek, com o universo geek, o universo nerd, estando presente no mainstream, estando presente na sociedade como um todo, porque antigamente nós, fãs de histórias em quadrinhos, de super-heróis, de filmes, a gente vivia meio que na escuridão, né? Não tinha isso. Você não via, por exemplo, todo mundo usando uma camiseta do Homem de Ferro.
Você nem encontrava camisetas do Homem de Ferro. Hoje em dia, você encontra o Homem de Ferro em qualquer esquina. Você encontra o Homem de Ferro. E os fãs, em geral, seja de super-heróis, seja de filmes, seja de divas pop, o fã já lembra o que é a palavra fanatismo. Mas com essa expansão, essa grande expansão, né, dos assuntos que geram fãs, né, das pessoas, dos personagens, das coisas que possuem fãs, a gente consegue perceber um aumento do fanatismo dessas pessoas. Não de todas, claro, mas de muitas pessoas. Então, a gente... E o que o fanatismo faz? Ele nos cega. A gente não consegue enxergar a realidade como um todo. Existem muitas pessoas que assumiram o seu amor por Disney, e eu sou uma delas, porque desde criança a gente ama a Disney, mas a gente não tinha consciência disso. Na verdade, eu não tinha consciência disso, que eu era um fã de Disney. Eu gostava de Disney, mas eu também gostava dos filmes da DreamWorks, como Shrek, Madagascar, dos filmes da Laika, como Coraline, Paranorman, da Sony, como Minions, enfim, sabe? A gente gostava de um todo. Só que hoje em dia, tudo isso começou a ser nichado e a ser separado. E aí nós fomos tirados do armário de fãs. E aí eu descobri que eu era um fã da Disney. E aí, isso, no dia de hoje, onde tudo é muito extremo, tudo muito radical, onde a gente tem que escolher um lado sempre, a gente tem que escolher entre Disney e Warner, entre Marvel e DC Comics, entre esquerda e direita, a gente tem que ser polarizado, a gente é levado a um amor cego, a amar tudo aquilo que, por exemplo, a Disney faz. Só que aí a gente corre o risco de perceber, corre o risco de esquecer, de não perceber de que ela é uma empresa feita de seres humanos que buscam dinheiro e falham. E aí a gente tem na história da Disney, sim, muitas obras que possuem o queer coding. A gente chama de queer coding ou queer code obras que trazem um enredo um enredo com o qual a comunidade LGBT, pessoas LGBTs conseguem se identificar, só que esse enredo não é claramente, objetivamente LGBT. O exemplo talvez mais recente, Luca, o filme da Disney Pixar, Luca. Muita gente reconheceu um queer code, um código queer, um código LGBT dentro desse filme, apesar dele não ser LGBT. O diretor e criador já disse que não é uma história LGBT, mas existe ali tantas referências, tantos sentimentos que a gente reconhece enquanto LGBT que a gente transformou. E assim, rapidamente, o filme estreou, foi a duração do tempo do filme, tipo, 2 horas, pronto, já estavam todo mundo falando que era um filme LGBT. E aí, ok, isso é uma coisa, porque às vezes em obras, os criadores podem colocar esse enredo, esse subtexto LGBT propositalmente, porque eles não podem colocar claramente que é uma história LGBT, ou muitas vezes é uma coincidência. E a gente, por ser tão carente de histórias representativas, histórias que nos representem, a gente fica enxergando coisa em tudo quanto é lugar, porque a gente quer uma história para nossa, né, que nos represente. E a Disney, ela sempre foi mestra em queer coding. Tanto propositalmente quanto não. Essa pessoa que eu pretendo falar sobre ela foi Howard Ashman, e eu vou falar mais sobre ele assim, né, nos próximos vídeos. Ele ajudou a criar, ele é uma das mentes criadoras, se não a mente criadora, de grandes clássicos como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin. Em todos esses filmes a gente reconhece um queer coding, que eu vou falar mais futuramente. E o Howard Ashman era gay, então a gente pode sim quase ter certeza de que nessas obras foi intencional colocar esse
enredo, esse subtexto, essa sublinguagem LGBT. Porém, recentemente, de uns anos para cá, a Disney tem usado um queer coding dizendo que não é, que é abertamente LGBT, de uma maneira um tanto, na minha opinião, injusta e errada. A Disney ela tem dito que nas suas obras vão haver personagens LGBTs, quando na verdade eles não existem, ou quando ficam nas entrelinhas, ou quando eles aparecem nos 5 segundos finais do filme. Pra quê? Pra gente... Aí a gente tem outros 2 termos. O queerbaiting e o pink money. Queerbaiting é quando você usa uma temática LGBT, você usa algo, um elemento LGBT, para atrair o público LGBT. Por exemplo, a Disney lançou o live action, o remake de Bela e a Fera, e disse que haveria o primeiro personagem LGBT neste filme, que seria o LeFou, o ajudante do Gaston. Ao longo do filme, a gente tem um subtexto, a gente consegue subentender que ele é apaixonado pelo Gaston, mas não fica claro. Tem uma cena, lá mais pro final do filme, que um dos capangas lá, um dos caras lá do vilarejo, que estão lá invadindo o castelo, é vestido de mulher e ele demonstra, por expressão facial, que ele se sente bem. E aí o guarda-roupa, né, lá, a guarda-roupa que veste ele, fala, seja livre. E aí ele sai, assim, dando pinta, descendo a escada. E aí no final do filme, na última cena, nos 10 últimos segundos do filme, tá tendo um baile, cada um tá dançando lá, um homem e uma mulher, e aí muda os pares e o LeFou fica frente a frente com este homem, que foi vestido de mulher, e aí eles se olham, e aí eles dançam juntos e acabou. E este foi o primeiro personagem abertamente gay da Disney. Cadê? Cadê? Eu confesso que como eu já sabia disso, nesse momento eu chorei no filme, eu chorei no cinema. Porque naquele momento eu me vi representado, só que depois eu parei pra pensar que não, porque não aconteceu nada. Não foi falado. E aí, depois disso, a Disney teve inúmeros outros primeiros personagens LGBTs. Inúmeros. Acho que talvez o mais recente foi em Dois Irmãos, que teve uma policial que virou pra outra lá numa cena e falou assim, a filha da minha namorada também é assim. Só. É isso, tá? O primeiro personagem. A gente nem sabe o nome dela. Não sabemos. Aí aparece um casal ali escondido, um easter egg, assim, em 1 segundo passa a câmera, acho que Procurando Dory, e aí você vê 2 mulheres e uma criança. Estavam falando que nesse filme, eu ainda não assisti o Jungle Cruise, e teria também o primeiro personagem abertamente LGBT da Disney. Não sei porque eu não assisti ainda, mas assim, eu já não espero mais, já não tenho mais essa esperança. Isso porque ao longo da história da Disney, sempre houveram personagens que a gente sabe que eram LGBTs, como por exemplo, o Ryan, de High School Musical. Gente, todo mundo sabe que ele era gay. Todo mundo sabe. Só que a Disney nunca disse isso, por quê? Porque não podia, né? Até o ator disse que hoje em dia ele não interpretaria o Ryan, porque ele sempre soube que o Ryan era gay, e ele acha que deveria ter sido um ator gay para interpretar o Ryan. Falei sobre isso num vídeo aqui no canal, Gays no Cinema. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você não tenha assistido, para entender essa reflexão sobre pessoas LGBTs interpretando papéis LGBTs, ok? E a Disney podia ter tirado o Ryan do armário a qualquer momento dos 3 filmes de High School Musical, mas não. Eles decidem no último filme fazer com que ele seja o par da Kelsey, a pianista, e que tenha um clima ali, quando nunca existiu um clima. Porque o Ryan é gay. E mesmo que não fosse, nunca existiu um clima entre os dois. Não tinha porque eles seriam um par no último filme. E aí, claro, recentemente, na nova série do High School Musical, The Musical, The Series,
que inclusive eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre isso. Nós temos um elenco composto por atores LGBTs e nós temos um casal gay, um casal de dois meninos, né, dois adolescentes em High School Musical, que são abertamente gays e que inclusive já se beijaram na série. Tem também uma série de animação, 2 séries de animação, eu acho, que já tiveram a primeira teve um beijo entre 2 homens numa cena de dança também passando, e recentemente The Old House, parece que a protagonista era lésbica e teve ali um romance com outra menina. Eu não assisti, foi o que eu ouvi dizer, mas também parece que não ficou tão claro. E aí onde a gente chega com esses queerbaitings, com essas iscas queer, iscas LGBTs, para atrair o povo. Para ter o quê? O famoso pink money. Pink money é um termo, né, dinheiro rosa, que significa o dinheiro, o consumo, o gasto da comunidade LGBTQIAP+. Quando a gente escuta notícias dessas, quando a gente vê uma ceninha assim rápida, LGBT, a gente pensa o quê? Eu vou assistir esse filme? Eu vou continuar assistindo as obras da Disney, porque se teve uma cena curta, no próximo vai ser uma cena longa. Eu vou consumir os produtos deste personagem. Eu vou consumir os produtos Disney Pride, porque a Disney, de uns anos pra cá, ela lançou o selo Disney Pride. No mês do orgulho, ela faz posts no Instagram, ela vende produtos de arco-íris com várias bandeiras da comunidade LGBTQIAP+, pra gente comprar esses produtos. Só que assim, é só produto, gente. É só produto. No Vingadores Guerra Infinita, no Vingadores Ultimato, o último filme dos Vingadores, teve lá mais um primeiro personagem gay. Dessa vez da Marvel, né? Lá o Capitão América tá fazendo lá um grupo de apoio e aí o cara fala que quem sumiu lá no estalar de dedos, lá, quem desapareceu da existência, foi o namorado dele. Só que assim, ele não fala meu namorado. Ele fala, eu tava com ele, a gente tava jantando e ele sumiu. Também fica no subtexto, tá? E quem fez esse papel desse homem, que tava falando do namorado, é um dos diretores de Vingadores. E assim, 3 minutos de tela, nem isso. 1 minuto de tela. Aí, numa das Comic Cons, a atriz que faz a Valkyria deu a entender, porque a Valkyria nas HQs é bissexual, e aí todo mundo já tava especulando isso. Tem vários personagens que já existem nos filmes da Marvel, que nas HQs, nas origens, são LGBTs, mas eles não assumiram ainda, não falaram. E aí a atriz falou que, porque o Thor deixa ela como rainha de Asgard, e aí a atriz falou que todo rei precisa de uma rainha, dando a entender de que nos próximos filmes ela vai ter um romance com uma outra mulher, que ainda não surgiu, não apareceu. Em algumas séries da Marvel, né, que não são consideradas no universo cinematográfico, tem um personagem aqui, um personagem ali que é LGBT meio assim. E aí eu vou fazer uma comparação, tá? Me matem, me esculachem. Na DC Comics, enquanto isso, por mais que a DC tenha poucos filmes diferente da Marvel, as séries da DC Comics, todas as séries, em praticamente toda série, tem mais de um personagem LGBT. Assumido! Nós já tivemos casamentos LGBTs nas séries da Marvel. São histórias lindas, que o personagem não tá lá só pra cumprir uma tabela. Não, são histórias lindas, profundas, tocantes e representativas. E aí a Disney está conseguindo o quê? Tirando o nosso dinheiro, pegando o nosso dinheiro, e essa questão. Recentemente, o criador de uma das... talvez a série animada de maior sucesso da atualidade da Disney, Gravity Falls, que é uma série que tem uma pegada meio de terror, umas coisas meio místicas, que tem assim uma vibe meio Cartoon Network, que é um canal, que é uma empresa, que é da Warner,
que também faz séries muito representativas, inclusive foi a Cartoon Network que nos deu A Hora de Aventura, que teve o beijo entre a princesa Jujuba e a Marceline no último episódio, sendo que ao longo da história fica muito claro que as duas já tinham namorado e que elas ainda não tinham sentimentos uma pela outra, e no último episódio isso foi confirmado. Mas assim, nunca foi anunciado. Era um queer coding, porque estava escondido a história de amor das duas, mas isso nunca foi usado para pegar nosso dinheiro, porque eles nunca falaram nada. Só que assim, a gente tinha isso muito claro entre as duas, não precisava nem falar, porque era claro o relacionamento delas. E a gente tinha também a princesa Caroço, que a voz dela é uma voz masculina, e todo mundo sempre disse que ela era um LGBT, um travesti ou uma pessoa trans, porque isso estava implícito nela. Entre outras coisas, entre tantos outros personagens, não só em Hora de Aventura, mas na história da Cartoon Network em geral. Gravity Falls tem muito da vibe e da essência dessas animações da Cartoon Network. Porém, e tem dois personagens, dois policiais, que sempre tiveram ali uma história que claramente eles tinham um relacionamento. E recentemente o criador da série, porque a série chegou ao fim, eu não sei quanto tempo faz isso mais ou menos, eu não acompanhei essa série, mas ele disse que o tempo inteiro ele queria deixar explícito o relacionamento dos dois, e a Disney não deixou, a Disney não permitiu. E ele ainda disse sobre outros criadores de outras obras, e aí foi uma coisa que ele falou, tá? A gente não sabe, não tem como ter certeza, porque a Disney também tem um monte de mistério, não só nos parques, como nela em si, né? A gente não sabe muita coisa sobre como que são os processos internos da Disney, além do que os documentários que ela faz, né? Nos documentários é tudo muito bonito. E além do que pessoas que trabalham nela, quando saem, quando não trabalham mais, falam algumas coisas, como esse homem. Ele disse que muitas vezes, quando os projetos de enredo, de personagens chegam, né, nos executivos, das pessoas na administração da Disney, muitas vezes esses criadores, esses diretores, roteiristas, recebem de volta com o aviso de este personagem é muito gay. Ou seja, mude esse personagem, porque ele não pode ser tão gay assim. Isso é uma coisa que a gente não tem como ter certeza, né? Mas assim, eu não duvido. Não duvido, porque é isso que a gente vê. Esse ano, o Disney Plus, no canal do YouTube deles, fez um especial de meia hora do orgulho. Disney Plus Pride. Uma drag queen apresentou, cantaram... artistas LGBTs interpretaram músicas clássicas da Disney, como o casal de High School Musical, porque o Joey Serafini e o Frank Rodriguez, que são o casal gay em High School Musical, eles são um casal na vida real. Eles namoram na vida real. Eles interpretaram O Mundo Ideal, de Aladdin. A Hayley Kiyoko, que é uma cantora lésbica, ela cantou, se não me engano, ela cantou Beija a Garota, de Pequena Sereia. Duas músicas do Howard Ashman, né? Então teve isso ali, e aí a drag queen que apresentava, que eu esqueci o nome, ela falava que a Disney, todos têm um espaço, mas assim, foi muito bonito, eu me emocionei, mas assim, cadê isso nas obras? Cadê isso dentro da empresa, né? Porque isso é outra coisa que falam. Como a gente sabe se a diversidade dentro da Disney existe? A gente não sabe. Teve aí a polêmica da Elsa. Gente, a Elsa nunca foi tirada do armário, mas ela não precisa. E não porque fica claro que ela é gay. Não, isso nem é tão importante na minha opinião. Mas a história dela é uma história queer, é uma história LGBT. Não tem como o LGBT não se identificar com a história dela. E isso, pelo menos pra mim, é o que me faz sentir que a Elsa é a personagem que mais se parece comigo. A princesa, ela é uma rainha, né? Que mais se parece comigo, porque a história dela é a minha história. Mas assim, podia ter sido? Podia ter sido. Todo mundo achava. A Disney podia ter aproveitado? Podia, mas não aproveitou. Por quê? Porque a Disney tem medo. E não é um medo
de ai, a gente pode ir muito rápido e aí confundir algumas... Não. Primeiro porque isso não existe, né? Ninguém vai confundir a mente de ninguém assumindo que é gay, fazendo personagem gay. Não, não vai. Porque dizem medo de perder dinheiro. Perder dinheiro. Entendem? O mundo é um mundo LGBT-fóbico. A Disney vai perder dinheiro. Quando ela anunciou que o primeiro personagem gay seria lá em A Bela e a Fera, teve países que queriam proibir a exibição de A Bela e a Fera. E a Disney ia perder dinheiro. E a Disney não quer perder dinheiro. Entendem? É por isso que a Disney ainda não fez personagens LGBTs nas suas grandes obras abertamente, porque a Disney vai perder dinheiro. Recentemente, ela já perdeu muito dinheiro com o processo da Scarlett Johansson, a Viúva Negra, porque a Disney quebrou uma das cláusulas do contrato, que dizia que não iria fazer o lançamento de Viúva Negra simultaneamente no cinema e no Premier Access do Disney Plus. E ela fez. A Scarlett Johansson entrou com um processo contra a Disney por quebra de contrato e a Disney teve que dar milhões para a Scarlett Johansson. Só que a Scarlett Johansson provavelmente não vai mais fazer nada na Disney. Então não estava preocupada. Então a Disney só deu dinheiro. A Dani não vai voltar mesmo. Porém, a Emma Stone, que interpretou a Cruella, ela se tocou que com ela tinha acontecido mesmo. E ela queria processar a Disney, só que a Disney já tinha o quê? Já tinha divulgado que Cruella 2 vai existir. Então a Disney foi lá conversar com a Emma Stone, entraram num acordo, e a Emma Stone não processou a Disney. Fez um acordinho com ela, porque a Disney precisa dela para a Cruella. Entendem? E aí o que a Disney fez? Não vai existir mais Premier Access. Os filmes agora serão exclusivamente lançados no cinema e depois de um tempo vão vir pro Disney Plus para todo assinante do Disney Plus assistir. Porque a Disney se ferrou, não com a Scarlett Johansson, não com o dinheiro que ela deu para Scarlett Johansson, com a visibilidade negativa e com a quase perda da estrela de Cruella. Então, gente, é isso. Tá? Eu ia fazer um vídeo curto e o vídeo ficou longo, como sempre, quando eu não consigo parar de falar. A gente tem que entender que a Disney é uma empresa. Tudo que produz essas coisas que a gente é fã, são empresas constituídas de seres humanos, que vão, acima de tudo, em sua maioria, prezar pelo benefício próprio da empresa, pelo lucro, pelo dinheiro. Então, a gente tem que... Sim, tudo bem a gente gostar, a gente ser fã, a gente se inspirar com essas histórias, mas a gente tem que ter os pés no chão de não colocar uma fé cega nisso, não transformar o nosso lado fã em um fanatismo cego, quase religioso, quase político, né? Que a gente está vivendo também, a gente ainda vive. A gente tem que ter cuidado com isso e a gente tem que aceitar essas falhas, porque acontece. E a gente tem que saber disso. E a gente também tem que saber disso por quê? Porque se chegar o momento da gente ter que exigir alguma coisa dessa empresa, a gente vai ter que exigir. Ficar mandando lá mensagem, direct das coisas pra falar, cadê? Cadê? A gente dá nosso dinheiro pra vocês, a gente compra as coisas que vocês vendem, mas onde nós estamos, de fato, sendo representados, sendo empregados na sua existência aí, né? Então é isso, gente. Esse é praticamente um vídeo inicial de uma nova série que eu vou trazer sobre o Howard Ashman e sobre as obras que ele ajudou a criar na Disney. Então eu vou trazer mais um pouco de história da Disney, um pouco sobre Howard Ashman e um pouco sobre a história destes filmes que ele trouxe. Então eu vou falar como foi a criação desse filme, o que o Howard Ashman quis nos passar através desses clássicos. Eu vou trazer clássicos Disney, de princesas Disney, tá? E que também tem a ver com a parceria criativa com Miçangas de Amor. Vai estar tudo aí conectado. Então, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre Disney e sobre LGBTs na Disney e tudo isso, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui este vídeo longo, como sempre. Deixem o like aqui, curtam este vídeo, por favor. Se não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Compartilhe o vídeo com quem gosta de Disney, com quem é LGBT. E comenta aqui embaixo
que você quiser comentar, o que você achou, se tem alguma dúvida, o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você quer saber, né, sobre nos próximos vídeos, aí eu trago aqui também pra vocês. E isso me ajuda muito, tá bom? Tchau!